No dia 31 de julho de 1556, entrava no céu Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, cuja memória então nós celebramos hoje. Santo Inácio era militar, nasceu em Loyola, na Espanha, e ele foi gravemente ferido na Batalha de Pamplona e ficou no hospital, na enfermaria, muito tempo se recuperando daquele ferimento, e começou a ler a vida de Cristo e as vidas dos santos. Ele estava na cama e o que ele tinha para fazer era isso. Então, ele ocupou o seu tempo lendo a vida de Cristo e as vidas dos santos e ficou profundamente tocado e decidiu abandonar a carreira militar para entrar na vida religiosa. E algum tempo depois, então, ele funda em Paris a Companhia de Jesus. Depois, ele irá para Roma. Esse nome companhia vem justamente da linguagem militar. A ideia de Santo Inácio era justamente dar um exército para Jesus, a Companhia de Jesus. E nós estamos aí no século XVI, Reforma Protestante, uma grande crise na igreja, e os jesuítas serão justamente os que vão conduzir a contra-reforma, que vão combater a reforma protestante em toda a Europa. Também os jesuítas têm uma grande importância para o nosso país. Eles serão os primeiros evangelizadores do Brasil, especialmente São José de Anchieta, mas também outros tantos jesuítas que vieram para cá para evangelizarem os povos que aqui viviam e também darem assistência espiritual aos portugueses que vinham para cá. Então foram os jesuítas os primeiros a evangelizar o nosso país, e muitos deles inclusive morreram, porque era extremamente arriscado a viagem, depois a convivência com os índios, as doenças que eram desconhecidas na Europa e assim por diante. Então, por isso, nós devemos muito a Santo Inácio de Loyola, aos jesuítas que evangelizaram o nosso país e também, com a sua pregação, combateram a reforma protestante e trouxeram de volta para a fé católica muitas pessoas. Depois, no Concílio de Trento, foram muito importantes também. São Roberto Bellarmino, que era jesuíta, foi um dos nomes mais importantes ali do Concílio de Trento. E Santo Inácio também escreveu os exercícios espirituais, que são um itinerário, uma espécie de roteiro de vida espiritual, é um retiro para que a pessoa purifique a sua alma e se encontre com Deus e avance na vida espiritual. Então os jesuítas pregavam também os exercícios espirituais para ajudarem as pessoas a crescerem na fé, progredirem na sua vida espiritual.
primeira leitura de hoje fala do jubileu. O 7º dia é o dia em que Deus descansou, o sábado, o Shabá, o dia do descanso. E 7 vezes 7, 49. Então, por isso, Deus estabeleceu que a cada 7 vezes 7 anos, a cada 50 anos, portanto, se celebrasse um grande jubileu, que seria um ano de graça, ano de perdão de dívidas, de descanso do solo, libertação de escravos e assim por diante. Um grande ano de remissão dos pecados, de perdão. Por isso, até hoje na igreja, nós temos o costume de celebrar jubileus. Os jubileus ordinários a cada 50 anos, jubileus extraordinários, como foi o ano da misericórdia, convocado pelo Papa Francisco há alguns anos. Quando os casais completam 25 anos, que é a metade de 50 anos, os padres também, então aquele ano é considerado um ano de graça, como será também para a nossa paróquia o ano que vem. No final deste ano, nós iniciamos o ano jubilar dos 25 anos de criação desta paróquia. Então daí que vem a tradição dos jubileus, dos 7 vezes 7 anos. E no Evangelho nós ouvimos o relato do martírio de João Batista. Então, primeiro que Herodes, quando fica sabendo dos milagres que Jesus realizava, fica em pânico e pensa: foi João Batista que eu mandei matar e que agora ressuscitou dos mortos. Por isso, inclusive, ele fica muito curioso quando Jesus, durante o seu processo de condenação, mandam Jesus para Herodes. Ele pensa que Jesus fosse João Batista ressuscitado dos mortos e certamente tem medo. Mas chama a atenção a atitude de Herodíades, mulher de Herodes, porque ela era casada com Herodes, embora fosse uma união ilegítima. Ela já era mulher do rei Herodes. E a sua filha dança e Herodes promete para ela o que ela quisesse, até metade do seu reino. E, no entanto, ela pede a cabeça de João Batista, porque João Batista tinha denunciado o seu adultério, porque João Batista tinha exposto publicamente a sua imoralidade. Então vejam que ela podia obter do rei metade do seu reino, mas ela prefere fazer vingança, prefere a cabeça de João Batista num prato. Esse episódio mostra bem que coisa é a vingança, o ódio, a mágoa, o ressentimento, o rancor. Por isso, essas coisas nunca devem prosperar no nosso coração. Por isso São Paulo diz, que toda raiz de amargura deve ser desterrada, arrancada do nosso coração. Porque se a gente deixa esses sentimentos criarem raízes e se aprofundarem, criam grandes estragos na nossa própria vida. Então, peçamos hoje a intercessão de Santo Inácio de Loyola, para que a nossa fé, que foi semeada no Brasil pelos jesuítas, cresça sempre mais. Nós também queiramos lutar pelo Senhor,
lutar pela nossa fé, lutar pelo Evangelho, como soldados de Cristo, que somos pela crisma. A crisma nos torna também soldados de Cristo. Nós também lutemos contra o pecado que às vezes quer crescer dentro de nós, no nosso coração, e lutemos para propagar o reino de Cristo no mundo. Amém.